Pessoal, pode aparecer para a gente também a palavrinha interpole. Interpole os termos do meio. O que isso representa? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui onde ele fala assim. Ó, eu tenho uma sequência numérica. Essa sequência é uma progressão aritmética. E essa progressão, ele fala que o primeiro termo é igual a menos 2 e o último termo é igual a 16. E ele quer que a gente interpole 5 meios. Então, faça a interpolação de 5 meios. O que isso vai representar? Bom, representa que a gente tem aqui o primeiro termo e a gente tem o último termo. E vão ter 5 meios. Então, entre esse e esse, tira os dois, tem mais 5. Então, a gente vai ter o primeiro termo, que a gente coloca lá o A1. Aí depois 1, 2, 3, 4, 5. E o último termo, que é o que a gente tem lá, que eu vou colocar que é o 16. Se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o 5 mais os dois das extremidades. Então aqui vai ser o A7. Então se ele quer colocar 5 meios, significa que no meio tem 5 termos. E ele quer que a gente resolva quais são os cinco termos aí do meio. Como que a gente vai fazer? Bom, primeiramente, a gente tem aqui que o AN vai ser igual, se a gente usar o termo geral, como que vai ficar? A gente faz assim, ó, o AN é igual o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Por que você está fazendo isso, professor? Porque ó, se eu tenho o sétimo termo, nós encontramos o sétimo termo, que é o 5 mais os dois das extremidades. Nós vamos ter que é o sétimo termo. E o sétimo termo, a gente sabe que é o 16. E o primeiro termo, nós sabemos que é o menos 2. Então a gente pode substituir esses valores na equação e encontrar a razão. Se eu encontrar a razão, eu posso ir somando a razão. Então soma a razão, aquela coisa toda que a gente faz. Ó, de termo a termo, a gente vai somando a razão e a gente encontra todos os termos da nossa equação, da nossa série, da nossa sequência. Então como que vai ficar esse exercício? Quem que é o AN? É o A7. Então fica o A7, aqui ó, só para a gente substituir. O A7 igual o A1 mais 7 menos 1 vezes a razão. Então vai ficar 16 igual o A1, que é menos 2, mais 7 menos 1, 6. 6 vezes a razão. Joga para o lado de lá com o sinal trocado. Vai ser 16 mais 2 igual 6 vezes a razão. 18 igual 6 vezes a razão. Passa dividindo. E vai ficar 18 dividido por 6 igual a razão. E a gente tem que a razão é igual a 3. E 3 positivo. Se fosse negativo, a gente ia subtraindo. Se é 3 positivo, como que vai ficar? Eu tenho um primeiro termo onde é menos 2. Se eu somar 3 com menos 2, o próximo termo, ó, soma 3. Menos 3 mais 2, 1. Aqui, mais 3, 4. Mais 3. Se eu somar 3 aqui, vai ser igual a 7. Mais 3, 10. Mais 3, mais 3, 13. Mais 3, tem que bater com o último, 16. Então essa é a nossa PA que nós temos de todos os termos. Pessoal, só para a gente definir o que a gente já estabeleceu, nós temos que o termo geral, que é o AN, igual o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa razão pode ser tanto positivo quanto negativo. Aí se nós temos uma série onde são números consecutivos, por exemplo, vou colocar aqui o AN menos 1, o AN e o AN mais 1, aqui como sendo da nossa série, da nossa progressão. Se a gente pegar a soma entre os dois e dividir por 2, dá o do meio. A gente pode colocar aqui AN menos 1 mais o AN mais 1 dividido por 2 é igual o AN. E agora,
a gente vai fazer a soma de todos os termos. Mas como que a gente vai fazer a soma de todos os termos? Imagina que eu tenho uma progressão aritmética, onde eu vou colocar assim, ó, é uma PA, e essa PA, ele vai ter os termos lá onde a gente tem o A1, o A2, o A3, o A4, nananã, até o AN. E eu quero estabelecer uma fórmula para a soma de todos os termos. Primeiramente, posso, ao invés de pensar até o N, vou pensar numa progressão aritmética um pouco mais simples. Vou colocar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Onde a razão entre os termos aqui a gente tem que é 1, que a gente sempre está somando 1. O primeiro termo é igual a 1, o último termo é igual a 6. 1 menos 6, 5 são 6 termos total. Então, se a gente pegar e eu quero achar a soma de todos os termos. Se eu somar, fizer a soma de todos os termos, o que eu vou ter? Eu vou ter o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4 mais o 5 mais o 6. Fazer até o 6 até que dá. É tranquilo, a gente soma todo mundo. 1 mais 1, 3, com 3 vai ser 6, com 4, 10, 10, 15, 15 com 6, 21. Beleza, encontramos. Só que se fosse N termos, aí ia complicar, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou escrever essa mesma série, essa mesma sequência de números, e eu vou escrever assim, ó, S igual, vou inverter, vou colocar 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Vem cá, 1 mais 6, quanto que é? 7. 2 mais 5, 7. 3 mais 4, 7. 4 mais 3, 7. 5 mais 2, 7. 6 mais 7. Todos eles vão dar o mesmo valor. Então, se eu fizer a soma deles, o que eu vou ter? Fazendo a soma deles, eu vou ter 2 vezes a soma, que é igual o primeiro mais o último, que aqui a gente vai ter que é 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. São 6 vezes 7, né? Então, se a gente pegar, vai ser 2 vezes a soma, igual a 7 vezes 6. Aí eu passo dividindo e a gente vai ter que vai ser a soma igual a 7 vezes 6 dividido por 2. Para fazer essa conta é simples, a gente pode simplificar aqui. Aqui dá 3 e a nossa conta deu 21. Agora vamos montar uma fórmula para isso? Se eu montar uma fórmula, o que a gente fez aqui? Ó? A gente pegou a soma de n termos vai ser igual o primeiro mais o último, então o A1 mais o AN, vezes o 6 que a gente tem aqui, que é o número de termos. Então, se são 10 termos, a gente coloca 10. Se for 20, a gente coloca 20. Mas é o N, ó, vezes o número de termos, só que como a gente somou o primeiro com o último, a gente divide por 2. Então, com isso, nós temos a soma de todos os termos da nossa progressão aritmética. Então, para estabelecer essa soma inteira, a gente pega o primeiro termo, o último termo, multiplica pelo número de termos e divide por 2. Olha só o exercício que vai aparecer para nós. Ele fala assim, ó, determine o 10º termo de uma PA cuja soma dos n primeiros termos é igual a n ao quadrado mais n. Isso com n pertencente aos naturais positivos. Pessoal, olha só, ele está falando que a soma dos n termos vai ser igual. Isso que ele está falando. Mas vem cá, isso para n pertencente aos naturais positivos. Mas vem cá, qual é a fórmula de soma dos termos, de todos os termos de uma progressão aritmética? Nós vamos ter que a soma de todos os termos é o A1 mais o AN dividido por 2 vezes N. E o que dá para a gente fazer aqui? Bom, se ele está falando que é um AN, o que a gente pode fazer?
Iguala as duas equações. Se a gente igualar as duas equações, vai ser n mais n vai ser igual a A1 mais o AN dividido por 2 vezes o N. Coloca o N em evidência desse lado. Se eu colocar o N em evidência desse lado, vai ficar N mais 1 igual ao A1 mais o AN dividido por 2 vezes N. Isso eu coloquei o N em evidência desse lado, né? Não coloquei. Corta N com N. Se cortar N com N, aí a gente vai ter que vai ser N mais 1 igual o A1 mais o AN dividido por 2. Pega esse 2, passa para cima multiplicando. O que a gente vai ter? A gente vai ter que é o 2N mais 2, fica distributivo aqui, igual ao A1 mais o AN. Pessoal, nesse caso, não tem uma fórmula para a gente definir. O que a gente vai fazer é uma comparação. A gente pega aqui o último termo equivale aqui o AN. E o primeiro termo equivale ao 1. E se a gente lembrar que o 2N é um número par, a gente está somando todos os números pares. Então, se a gente pegar todos os números pares, sendo o A1 igual a 2, e ele quer saber o 10º termo, o que a gente vai colocar? Bom, ele quer saber o 10º termo, a gente já descobriu que o A1 é igual a 2, então é o 2, o 4, o 6, nananã, até o A10. Só que como eu quero o A10 e a gente tem que a razão aqui da nossa sequência são os números pares, então estou somando sempre 2. Então a razão é igual a 2. Então se eu quero o 10º termo, nós vamos encontrar que o A10 vai ser igual o A1 mais N menos 1 vezes a razão. O A1 a gente tem, que é o 2. O A10 é igual a 2, mais o N, que vai ser 10 menos 1, 9 vezes 2. Então, o A10 vai ser igual a 2 mais 9 vezes 2, 18, que é igual a 20. Então, aí a gente tem que o 20º termo, o 10º termo é igual a 20. Só colocando aqui em cima. O A10 igual a 20. Essa é a resposta do nosso exercício. Pessoal, muito comum aparecer aqui a comparação de um lado com o outro, tá? Nesse tipo de exercício de PA. Aqui o A1 só pode ser o 2 e o último termo só pode estar relacionado com N. Então, o último termo, obviamente, vai ser 2 vezes N. E o primeiro termo, obviamente, que vai ser o 2. Então, por isso, a resposta do nosso exercício é igual a 20.